beleza com vocês? Espero que sim. Lucas Oliveira vem chegando com mais um vídeo aqui no canal. E hoje vai ser uma apresentação do nosso podcast. Exatamente. Vamos acompanhar um pouquinho o conteúdo sobre classificações climáticas, tá certo? Então, minha gente, aproveita, te inscreva, deixa teu like, compartilha o vídeo, ativa a notificação e sem se estender demais, bora pro vídeo. Só que antes disso, temos um textinho que nós vamos ouvir. Por que ouvir? Porque está convertido em áudio com voz de alta qualidade para que todos possam entender melhor o que está sendo ilustrado no conteúdo de hoje, tá certo? É claro, gente, o trabalho humano foi utilizado para que tudo isso ocorra, ou seja, o texto foi editado, tudo bonitinho, cortei algumas partes iniciais, certo? Para que eu consiga colocar um texto bem tranquilinho, de fácil compreensão, com apoio da inteligência artificial também. Mas como eu disse para vocês, como foi gerado e foi ultrapassado um pouquinho o limite da inteligência artificial, então o que eu fiz? Eu cortei partes iniciais, certo? Para ficar exatamente o conteúdo que a gente quer, certo? As fontes que foram exploradas durante a pesquisa que eu fiz, fiquem tranquilos que eu vou colocar na nossa aba comunidade, tá certo? Para que todos vocês possam ter acesso com ampla informação, tá certo, minha gente? Então, sem mais delongas, vou deixar vocês com a edição especial. Pode rodar, produção. Classificações climáticas. Uma análise comparativa de Köppen, de Martoni e Strahler. A compreensão das complexas nuances climáticas do nosso planeta é fundamental para diversas áreas do conhecimento, desde a ecologia e a geografia até o planejamento urbano e a agricultura. Para desvendar essa intricada teia de interações, climatologistas desenvolveram sistemas de classificação que buscam organizar e categorizar os diferentes tipos de clima. Entre as mais reconhecidas e utilizadas classificações, destacam-se as propostas por Vladimir Köppen, Emmanuel de Martoni e Arthur Strahler. Cada um desses pesquisadores empregou metodologias distintas, resultando em abordagens qualitativamente diferentes, mas complementares, para a análise dos fenômenos climáticos. 1. Principais características de cada classificação. Classificação climática de Köppen. A classificação climática de Köppen, desenvolvida pelo climatologista russo-alemão Vladimir Köppen no início do século XX, é sem dúvida a mais amplamente utilizada e reconhecida em todo o mundo. Seu sistema é primordialmente quantitativo, baseando-se em dados de temperatura e precipitação médios mensais e anuais. A genialidade de Köppen residiu em sua capacidade de correlacionar esses dados com os tipos de vegetação natural, assumindo que a vegetação é um excelente indicador das condições climáticas prevalecentes. O sistema de Köppen utiliza um código alfanumérico, composto por 2 ou 3 letras para identificar os diferentes tipos climáticos. A primeira letra designa os 5 grupos climáticos principais. A. Climáticos tropicais úmidos, caracterizados por altas temperaturas médias anuais e chuvas abundantes, sem estação seca definida ou com uma estação seca curta. Incluem o clima equatorial, AF, o tropical de monção, AM, e o tropical com estação seca, AW. B. Climáticos áridos e semiáridos, definidos pela deficiência de precipitação em relação à evapotranspiração potencial.
Subdividem-se em clima desértico, BW, e clima semidesértico, ou estepe, BS. C. Climáticos temperados mesotérmicos. Apresentam estações bem definidas, com verões quentes e invernos amenos. Incluem o Mediterrâneo, CS, o temperado úmido com verão quente, CFA, o temperado úmido com verão temperado, CFB, e o temperado com inverno seco, CW. D. Climáticos temperados frios, microtérmicos, caracterizados por invernos rigorosos e verões, curtos e frescos. Típicos de latitudes mais altas, incluem o frio com inverno seco, DW, e o frio com verão úmido, DF. E climáticos polares, temperaturas médias abaixo de 10 graus no mês mais quente. Incluem o clima de tundra, ET, e o clima de gelo eterno, EF. A segunda letra e, quando aplicável, a terceira letra adicionam detalhes sobre o regime de precipitação. F. Azir sem estação seca, S. Azir verão seco, Ilho Azir inverno seco, M. Azir monção. E a temperatura, A. Azir verão quente, B. Azir verão temperado, C. Azir verão frio, H. Azir quente e árido, K. Azir frio e árido, respectivamente. A principal força da classificação de Köppen reside em sua objetividade e reprodutibilidade, tornando-a uma ferramenta inestimável para estudos comparativos em escala global. Classificação climática de Emmanuel de Martone. A classificação climática de Emmanuel de Martone, desenvolvida pelo geógrafo francês Emmanuel de Martone, apresenta uma abordagem mais qualitativa e fisiográfica, em comparação com a de Köppen. Embora também utilize dados de temperatura e precipitação, de Martone enfatiza a influência do relevo e das massas de ar na distribuição dos climas, e introduz o conceito de índice de aridez. O índice de aridez de Martone é calculado pela fórmula IA mais HAC PT plus 10 hours, onde P é a precipitação anual em milímetros e T é a temperatura média anual em graus Celsius. Esse índice permite distinguir entre regiões úmidas e secas e é um elemento central na sua classificação. De Martone identificou os seguintes tipos climáticos principais: climas equatoriais, altas temperaturas e chuvas abundantes durante todo o ano, com um índice de aridez elevado. Climas tropicais, temperaturas elevadas, mas com uma estação seca pronunciada, resultando em um índice de aridez mais baixo que o equatorial. Climas desérticos, precipitação extremamente baixa e alta evaporação, com um índice de aridez muito baixo. Climas mediterrâneos, verões quentes e secos e invernos amenos e chuvosos. Climas temperados, estações bem definidas, com invernos frios e verões quentes. Podem ser subdivididos em temperado continental e temperado oceânico, dependendo da influência da maritimidade. Climas frios ou boreais, invernos longos e rigorosos, com verões curtos e amenos. Climas polares, temperaturas extremamente baixas durante todo o ano, com o solo permanentemente congelado, permafrost. Climas de montanha, caracterizados pela variação vertical das temperaturas e precipitações devido à altitude. A classificação de Martone, embora menos detalhada em termos de subdivisões climáticas que a de Köppen, oferece uma perspectiva valiosa sobre a interação entre o clima e a paisagem, sendo mais flexível para incorporar fatores geográficos. Classificação climática de Arthur Strahler. A classificação climática de Arthur Strahler, desenvolvida pelo geógrafo e geomorfólogo americano Arthur Strahler, difere das anteriores por sua forte ênfase na circulação atmosférica global e nos sistemas de pressão e vento como os principais controladores da distribuição dos climas. Strahler categoriza os climas com base nas massas de ar dominantes e nas frentes atmosféricas que atuam em cada região.
Strahler organiza os climas em 3 grandes grupos baseados na latitude e na dinâmica atmosférica. Climas de baixas latitudes, zona intertropical. Clima equatorial, úmido, influenciado pela zona de convergência intertropical, ZCIT, durante todo o ano, resultando em chuvas abundantes e temperaturas elevadas. Clima tropical, chuvoso e seco. Alternância da ZCIT com a influência dos ventos alísios secos, gerando estações chuvosas e secas. Clima de deserto tropical e subtropical, sob o domínio de centros de alta pressão subtropicais e ventos alísios secos, levando a condições extremamente áridas. Climas de médias latitudes, zonas temperadas. Clima mediterrâneo, influenciado pela movimentação sazonal dos sistemas de pressão, com invernos úmidos, frentes polares e verões secos, altas pressões subtropicais. Clima marítimo da costa oeste, influenciado por massas de ar marítimas polares e frentes. Clima subtropical. Úmido. Predominância de massas de ar marítimas tropicais e perturbações ciclônicas. Clima continental. Úmido. Fortes variações sazonais de temperatura, com influência de massas de ar continentais polares. Clima de estepe e deserto de latitude média, em áreas continentais interiores, com grande amplitude térmica e baixa precipitação devido à distância do oceano. Climas de altas latitudes, zonas polares, clima subártico, boreal, longos e rigorosos invernos, com curta estação de crescimento, clima de tundra, temperaturas médias baixas, com o solo congelado na maior parte do ano, clima glacial, temperaturas permanentemente abaixo de zero, com coberturas de gelo e neve. A classificação de Strahler oferece uma perspectiva mais dinâmica e sinóptica dos climas, conectando-os diretamente aos processos atmosféricos em grande escala. 2. Semelhanças. Entre as classificações. Embora cada classificação tenha sua metodologia e foco específicos, é possível identificar semelhanças conceituais e, em muitos casos, zonas de sobreposição nos mapas climáticos resultantes. Diferenciação por latitude e temperatura. Todas as 3 classificações reconhecem a fundamental importância da latitude e da temperatura como fatores primários na determinação dos tipos climáticos. A divisão geral em climas tropicais, temperados e polares é uma constante, embora os limiares e as subdivisões variem. Regime de precipitação. O papel da precipitação é central em todas as classificações, seja através de limiares específicos, Köppen, do índice de aridez, de Martoni, ou da influência das massas de ar úmidas ou secas, Strahler. A disponibilidade hídrica é um critério-chave para diferenciar climas úmidos, semiáridos e áridos. Influência da continentalidade e maritimidade. Implicitamente ou explicitamente, todas as classificações consideram a influência da distância do oceano, continentalidade, e da proximidade do oceano, maritimidade, na variação da amplitude térmica e no regime de precipitação. Köppen, por exemplo, diferencia climas com base em verões quentes ou temperados, CFA versus CFB, que refletem a influência marítima. De Martoni considera a localização geográfica, e Strahler analisa as massas de ar marítimas e continentais. Identificação de zonas áridas. A existência de regiões desérticas e semiáridas é universalmente reconhecida, embora as fronteiras possam diferir. Köppen tem o grupo B, de Martoni usa um baixo índice de aridez, e Strahler aponta para as áreas sob influência de altas pressões subtropicais. Reconhecimento de climas de altitude. Embora não seja um grupo principal para Köppen, que os trata como modificadores,
Demartone e Strahler reconhecem explicitamente os climas de montanha, altitude, como categorias distintas, devido às suas particularidades. Correlação com a vegetação. Embora Köppen utilize a vegetação como base de seu sistema, as outras classificações também resultam em zonas climáticas, que na prática se alinham com a distribuição de biomas e tipos de vegetação. A vegetação é um reflexo das condições climáticas. Observação de mapas. Generalizações. Ao observar mapas de cada classificação, algumas semelhanças notáveis emergem. Cinturões tropicais, o cinturão de climas quentes e úmidos próximo ao Equador, clima equatorial de Köppen, equatorial úmido de Demartone e clima equatorial úmido de Strahler, é claramente identificável em todos os mapas. Zonas de deserto. As grandes áreas desérticas do Saara, Arábia, Austrália e Atacama são consistentemente classificadas como áridas nas 3 abordagens, embora os contornos possam variar ligeiramente. Zonas temperadas. As regiões de latitudes médias com estações bem definidas aparecem em todas as classificações com suas subdivisões: mediterrâneos, úmidos, continentais. Regiões polares. As áreas de clima frio extremo nos polos são igualmente reconhecidas por todos os sistemas. As diferenças, por sua vez, surgem na granularidade das subdivisões e nas fronteiras precisas entre os tipos climáticos, refletindo as diferentes prioridades metodológicas de cada climatologista. 3. Tipos climáticos no Brasil. Segundo, cada classificação. O Brasil, com sua vasta extensão territorial e diversidade de paisagens, apresenta uma ampla gama de tipos climáticos, que são categorizados de maneiras distintas por cada classificação. Classificação climática de Köppen no Brasil. A classificação de Köppen é a mais frequentemente utilizada para descrever os climas brasileiros, dada sua precisão e detalhe. Os principais tipos climáticos encontrados no Brasil, segundo Köppen, são AF, clima equatorial úmido, predominante na maior parte da região norte, especialmente na Amazônia Ocidental. Caracteriza-se por temperaturas elevadas, médias anuais acima de 25 degrees, e chuvas abundantes e bem distribuídas ao longo do ano, sem estação seca definida. A umidade é constantemente alta. Clima tropical de monção. Encontrado em porções da costa norte e nordeste, como no litoral do Pará e Maranhão, e em algumas áreas da Amazônia Oriental. Apresenta uma estação chuvosa muito intensa, seguida por uma estação seca mais curta, mas ainda com precipitação significativa. Clima tropical com estação seca. Ocorre em grande parte do centro-oeste, nordeste interior e sudeste. É o clima tropical mais comum no Brasil. Caracteriza-se por 2 estações bem definidas, um verão chuvoso e um inverno seco. As temperaturas são elevadas durante a maior parte do ano. Clima tropical com verão seco. Uma variação menos comum do clima tropical, onde a estação seca ocorre no verão. Encontrado em algumas áreas do litoral do Nordeste. BSH, clima semidesértico quente, típico do sertão nordestino. Caracteriza-se por elevadas temperaturas e precipitação muito baixa e irregular, resultando em condições semiáridas. BSK, clima semidesértico frio. Raramente ocorre no Brasil, podendo ser encontrado em altitudes elevadas nas regiões serranas do sul. CFA, clima subtropical úmido com verão quente, presente em grande parte da região sul, no sul de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. Caracteriza-se por estações bem definidas, com verões quentes e chuvosos e invernos amenos a frios, com a possibilidade de geadas e, ocasionalmente, neve nas áreas mais elevadas. CFB, clima subtropical, úmido com verão temperado, encontrado nas áreas de maior altitude da região sul e sudeste, como nas serras,
catarinenses, gaúchas e fluminenses. Semelhante ao CFA, mas com verões mais amenos. CELA, clima subtropical com inverno seco. Em algumas áreas de transição no sudeste do Brasil. Classificação climática de Emmanuel de Martone no Brasil. A classificação de Martone, embora menos detalhada, oferece uma perspectiva diferente sobre a distribuição climática brasileira, focando no índice de aridez e na influência fisiográfica. Climas equatoriais. Abrangem a vasta região amazônica, correspondendo às áreas de Köppen, Af e Am, com alto índice de aridez devido à constante umidade. Climas tropicais. Predominam em grande parte do centro-oeste, nordeste interior e partes do sudeste, correspondendo ao clima Albe de Köppen. Caracterizam-se por uma estação seca pronunciada, refletindo um índice de aridez moderado. Climas desérticos, semiáridos. O sertão nordestino é claramente demarcado como uma área semiárida, com um baixo índice de aridez. Climas temperados. A região sul e as áreas de altitude do sudeste são classificadas como temperadas, refletindo as temperaturas mais amenas e a ocorrência de estações bem definidas, especialmente o inverno. Climas de montanha. Embora não seja um tipo climático predominante em grandes extensões, de Martone poderia identificar microclimas de montanha nas serras do sudeste e sul, onde a altitude modifica as condições climáticas. Classificação climática de Arthur Strahler no Brasil. Classificação de Strahler, ao focar na circulação atmosférica, oferece uma compreensão das forças controladoras por trás dos climas brasileiros. Clima equatorial. Úmido. A região amazônica é dominada pela Zona de Convergência Intertropical, ZCIT, durante a maior parte do ano, resultando em condições equatoriais úmidas, com chuvas convectivas diárias. Clima tropical. Chuvoso e seco, abrangendo grande parte do centro-oeste, nordeste interior e sudeste. Este clima é caracterizado pela migração sazonal da ZCIT e pela influência de massas de ar continentais e marítimas. Durante o verão, a ZCIT avança para o sul, trazendo chuvas. No inverno, o recuo da ZCIT e a influência de massas de ar polar atlânticas secas, no sul, ou anticiclones subtropicais no nordeste, resultam em uma estação seca. Clima de deserto tropical e subtropical, semiárido. O sertão nordestino é uma área sob a influência de altas pressões subtropicais e da ZCIT irregular, que muitas vezes não alcança a região com consistência, resultando em condições de semiaridez. Clima subtropical. Úmido. A região sul e partes do sudeste são influenciadas por massas de ar marítimas polares e tropicais, além da passagem de frentes frias, o que explica as chuvas bem distribuídas e as estações mais distintas. 4. Resumo do entendimento. As classificações climáticas de Köppen, de Martone e Strahler, embora distintas em suas metodologias e focos, são ferramentas essenciais para compreender a complexidade do clima terrestre. Köppen, com sua abordagem quantitativa baseada em temperatura e precipitação e sua forte correlação com a vegetação, oferece um sistema detalhado e amplamente aplicável. De Martone, com seu índice de aridez e ênfase nas características fisiográficas, fornece uma perspectiva mais qualitativa e integrada com a geomorfologia. Strahler, por sua vez, prioriza a circulação atmosférica global e as massas de ar, explicando os climas a partir de suas causas dinâmicas. Apesar das diferenças, todas as classificações convergem na identificação das grandes zonas climáticas: equatorial, tropical, temperada, polar, e na importância fundamental da temperatura e precipitação. As semelhanças mais evidentes são a delimitação do cinturão equatorial úmido, das grandes áreas desérticas e das zonas temperadas.
No contexto brasileiro, todas as classificações conseguem identificar a dominância dos climas tropicais, a presença da zona semiárida no Nordeste e as características subtropicais do Sul. A escolha da classificação ideal depende do objetivo do estudo, mas a combinação das perspectivas oferecidas por cada uma delas enriquece significativamente nossa compreensão dos climas do planeta. 5. Bibliografia. IOAD, J.O. Introduction to Climatology, Ibadan University Press, 1983. Botelho, R. G. M. Fundamentos de Climatologia, Editora Blucher, 2018. Christopherson, R. W. Geosystems, An Introduction to Physical Geography. Pearson Prentice Hall, 2012. De Marton, et Traité de Géographie Physique. Armand Collin, 1909. Köppen, Begründnis der Klimakunde. Walter de Gruyter, 1931. Monteiro, C. A.F. Clima e Ambiente. A produção geográfica do clima e o papel do climatologista no mundo contemporâneo. Anna Bloom, 2000. Strahler, A.N. Strahler, A.H. Geografia Física. Livros técnicos e científicos. Editora, 1992. Vianello, R. L. Alves, A.R. Meteorologia. Básica e aplicada. Viçosa. Editora UFV, 2012. Olá! Hoje a nossa conversa é sobre como a gente organiza, sabe? Como a ciência tenta entender os climas do planeta. Temos aqui um material bem interessante sobre 3 sistemas de classificação que são, assim, super importantes: Köppen, De Martoni e Strahler. A ideia é a gente desvendar um pouco cada um, né? E ver como eles ajudam a entender um lugar tão diverso como o Brasil. Vamos começar então com o Köppen, Vladimir Köppen. Talvez o mais conhecido, né? Sim, eu acho que é o que mais se ouve falar. Pois é, ele criou isso lá no comecinho do século XX. E o legal é que é quantitativo, sabe? Usa números, médias de temperatura, de chuva e conecta isso com a vegetação, o que cresce em cada lugar. Usa um código de letras, né? A para tropical úmido, B para o árido e semiárido. Isso. C para temperado mesotérmico, D temperado frio, E polar. E aí tem as letrinhas seguintes para detalhar, tipo F se não tem estação seca, W se o inverno é seco, essas coisas. E essa ligação com a vegetação, que é algo que a gente pode ver, né? Observar, isso deu uma objetividade muito grande para o sistema. Permite comparar lugares diferentes no mundo de forma consistente. É muito prático. Verdade, facilita bastante. Mas pensando alto aqui, será que essa dependência da vegetação natural não complica um pouco hoje, com tanta área modificada? É um ponto interessante. A referência é o natural, né? Modificou muito, talvez a classificação precise de ajuste, ou de um olhar mais crítico. Bom, vamos pular para o De Martoni agora. Emmanuel De Martoni. A abordagem dele já é um pouco diferente, né? Mais qualitativa, talvez. Ele olha para o relevo, para as massas de ar também? Sim. Ele tenta integrar mais coisas. E tem aquele famoso índice de aridez. Isso. O índice dele é a precipitação anual, o P, dividido pela temperatura média anual, T, mais 10. P sobre T plus 10. Exato. É uma forma numérica, mas para tentar captar essa sensação de úmido ou seco, conectando mais com a paisagem. A classificação dele fala em equatorial, tropical, desértico e até clima de montanha, o que mostra essa preocupação com a geografia local. Legal essa integração. Aí chegamos no Arthur Strahler. Aqui, olha, a coisa fica diferente mesmo. Ah, Strahler. Aí o foco muda totalmente, né? Totalmente. Ele vai para as causas, para a dinâmica, porque o clima é daquele jeito. Ele olha para a circulação geral da atmosfera, sabe? As grandes correntes de ar, as massas de ar que dominam, as frentes frias, quentes. Exatamente. É uma visão mais sinótica, que a gente chama, focada nos grandes sistemas que controlam tudo. E ele organiza por latitude também, mas principalmente por essa dinâmica. Climas de baixas latitudes, tipo equatorial úmido, tropical chuvoso e seco. Isso. E aí médias latitudes, com o Mediterrâneo, marítimo, subtropical úmido. E altas latitudes, subártico, tundra.
É interessante ver essa evolução, né? Köppen descrevendo o resultado na vegetação, de Martoni integrando paisagem e Strahler buscando a causa, o motor por trás. Perfeito. São como lentes diferentes, né? Köppen te dá o mapa da vegetação associada ao clima. De Martoni, o mapa da paisagem e da aridez. Strahler, o mapa das correntes de ar, da dinâmica. E apesar de serem lentes diferentes, elas mostram algumas coisas parecidas, certo? Todas elas reconhecem, de alguma forma, a importância da latitude, da temperatura. Com certeza. As grandes zonas, tropical, temperada, polar, está em todos. E a chuva, né? A quantidade, como ela se distribui ao longo do ano, fundamental para separar o que é úmido do que é seco. Sim, e a questão dos desertos, a influência do oceano. De um jeito ou de outro, esses elementos aparecem nos 3 sistemas. Se você puser os mapas lado a lado, as grandes áreas batem. Exato. As coincidências são grandes nos cinturões equatoriais, nos desertos subtropicais, nas zonas temperadas. As linhas gerais são parecidas. Mesmo que as fronteiras exatas mudem um pouquinho ou a explicação seja diferente. Tá, e como isso tudo se aplica, então, num país gigante diverso como o Brasil? Usando o Köppen, que é super comum aqui nos estudos, né? A gente tem a Amazônia como AF. Equatorial, superúmido, o F é de chuva o ano todo. Isso. Aí você pega o centro-oeste, boa parte do sudeste, já entra no AW, tropical, mas com inverno seco, o W indica isso. E o nordeste, o sertão? Ali é BSA, semiárido, S, e quente, H, bem característico. E o sul do Brasil? Aí já é clima C, né? Subtropical úmido. CFB mais para o norte do sul, com verão quente, e CFB mais para o sul, com verão mais ameno. E se a gente olhasse para o Brasil com as lentes de De Martoni ou Strahler? Bom, De Martoni aí destacar com o índice dele a umidade altíssima na Amazônia e, claro, a forte aridez lá do sertão, o BSH do Köppen. Já o Strahler, ele ia explicar esses padrões pela dinâmica, a Amazônia, influência forte da zona de convergência intertropical, a ZCIT. Ah, a ZCIT, aquela faixa de nuvens perto do Equador. Essa mesma. Para o clima mais seco do Nordeste, ele apontaria para a atuação de sistemas de alta pressão, massas de ar mais secas. No Sul, a dinâmica das frentes frias seria a chave. Ou seja, as classificações diferentes confirmam a diversidade, mas cada uma dá uma ênfase, uma explicação particular. Elas se complementam no fim das contas. Exato. Uma não anula a outra. Elas adicionam camadas de entendimento. Perfeito. Então, para a gente fechar essa primeira parte da conversa, Köppen é mais o detalhe quantitativo ligado à vegetação que a gente vê. Isso. De Martoni tenta conectar mais o clima com a paisagem, com a geografia, e traz essa medida de aridez. E Strahler foca nas causas, na circulação atmosférica, no porquê de o clima ser assim. São abordagens diferentes, mas todas muito valiosas. Sem dúvida. Conhecer essas classificações ajuda muito a gente a navegar pela complexidade do clima, seja no mundo todo ou para entender as nuances aqui do Brasil mesmo. E pensando nisso tudo, né? Como eles conectam clima com vegetação, paisagem, correntes de ar, fica uma pulga atrás da orelha, né? O que seria? Com as mudanças climáticas que a gente está vendo, como será que esses mapas vão ficar? Onde que as fronteiras entre esses climas vão parar daqui a algumas décadas? Um clima que hoje é tropical, pode vir a semiárido? Boa pergunta. É algo para a gente continuar observando, com certeza. As mudanças podem redesenhar esses limites todos. Exato. Fica aí.